Então, agora eu quero falar um pouquinho, antes da gente entrar nas células, na citologia oncológica, os conceitos básicos de neoplasia. O que é um tumor? O tumor é qualquer aumento de volume. Nem todo tumor vai ser um câncer, tá bom? Toda neoplasia vai ser um tumor, mas nem todo tumor vai ser um câncer, uma neoplasia. Neoplasia é a proliferação anormal das células. Neo é o novo, plasia é a formação. Então, é uma nova formação. É um crescimento anormal de células derivado de um tecido normal. E é um acúmulo de alterações, tanto genéticas como epigenéticas, que conferem às células a capacidade de evasão aos mecanismos apoptóticos e autossuficiente de fatores de crescimento. É um pouco do que a gente falou lá atrás. O que ele vai fazer, o que ele precisa para ele criar um microambiente ali favorável para o crescimento dele. O que ele vai, como ele vai enganar o corpo, quais são os mecanismos que ele vai utilizar para acontecer esse crescimento. É possível, uma pergunta aqui para vocês, espalhar células neoplásicas na punção aspirativa? Alguns proprietários já me perguntaram isso, né? Aquela coisa de tipo, quanto mais a gente mexe no cocô, mais vai feder, né? Não tem nenhum estudo, tá, que eu conheço até hoje que comprove isso, que através da citologia aspirativa a gente vai espalhar essas células tumorais, tá bom? Então, não tem nenhum estudo comprovando isso. Então, a resposta é não, não é possível espalhar. E como eu falei para vocês de formações maiores, quando os tumores crescem muito rápido, eles vão formar neovascularizações, vascularizações novas, e nem sempre dá tempo de suprir esse crescimento rápido e suprir essa vascularização. Ou seja, o centro do tumor, ele fica necrosado. Então, quando a gente vai puncionar tumores maiores, a gente vai evitar o centro desses tumores, que provavelmente vai ter necrose. Então, além de você funcionar de diferentes regiões, né? Aqui está o meu tumor grande, vou funcionar daqui, 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 pelo menos 3 regiões diferentes, eu vou evitar o centro, porque vai ter necrose, ok? Aí, falando de conceitos de neoplasia, agora a gente entra nas características no benigno e no maligno. Quais são as características dos tumores malignos? E quando a gente estiver analisando as lesões macroscópicas, a gente já vai ligando ali os pontinhos, né? Tempo de evolução do benigno é estável, ou de muitas vezes ele regride. O histocitoma, poucas vezes ele pode sim regredir. A velocidade de crescimento é mais lenta, geralmente é aquele proprietário que vem com uma formação bem pequenininha e fala, isso está nele há 2, 3 anos, uma evolução lenta. Tipo de crescimento vai ser mais expansivo do que invasivo. Ulcerações vão ser pouco frequentes, metástases vão estar ausentes, cápsulas podem estar frequentes, mitoses poucos, ou e se tiver, vão ser típicas. Eu quero falar um pouco desse conceito de mitoses típicas e atípicas depois. Vascularização normal e recidivas, depois que você tira, são raras. Já os tumores malignos, eles são mais progressivos, um crescimento rápido, não aquele rápido de tumores de mama de 15 centímetros que cresceu de um dia para o outro, não, a gente sabe que isso é mentira, né? O tipo de crescimento ele vai ser mais invasivo, de vez mais enraizado, mais aderido a planos profundos. Sempre vai ser assim os tumores malignos? Não, nem sempre, isso aqui é uma regra geral. Ulcerações são mais frequentes, metástases são mais frequentes, as cápsulas são poucos que tem, mitoses são mais atípicas, ocorrem com mais frequências e são mais atípicas, e formam mais vasos novos, tem neovascularização, e as recidivas locais são frequentes, tanto locais como em outras partes do corpo. E aí a gente já entra na citologia oncológica. Hoje eu quero que vocês saiam daqui, para quem não faz citologia ainda, os exames citológicos,
é fixar esse slide, a origem celular e classificação morfológica. Se vocês conseguirem fixar isso, para mim já está ótimo, de fazer essa diferenciação da classificação do tumor epitelial, de origem epitelial, mesenquimal e as redondas. As redondas, elas têm origem nas células mesenquimais, mas eles dividiram nesse terceiro grupo para ficar mais fácil aí na compreensão, nos estudos, ok? Então, esse slide eu quero que a gente vai falar de cada uma delas, eu vou abordar o que eu mais pego na rotina de um laboratório comercial, e acho que até o final da aula vocês vão bater o olho numa lâmina e saber pelo menos ali a origem daquela formação, se for uma citologia neoplásica, né? Uma triagem que a gente fez ali, viu que é um processo neoplásico. Pelo menos vocês vão bater o olho e já entender se é epitelial, mesenquimal e redonda. Então vamos lá, falar um pouco das características de cada um dos três tipos de origem. Primeiro, a origem epitelial. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai falar mais dos tecido epitelial e conjuntivo? Então, um pouco da origem epitelial das células. As formações epiteliais, elas têm alta celularidade. Tem muitas células, elas vão descamar com mais facilidade. Você consegue fazer essa punção através da capilaridade. Não precisa nem acoplar a sua seringa na agulha. Então, elas vão ter alta celularidade e uma adesão, e elas vão estar coesas entre si. O que eu quero dizer com isso? Elas vão estar parecidas entre si, não vão ter tantas alterações, menos que elas sejam formações malignas, elas vão estar mais coesas, formando mais tapetinhos. Alguns lugares até falam de arquitetura, mas eu não vou entrar tanto nisso, porque eu acho que é mais importante no histopatológico. As células apresentam um citoplasma mais abundante, mas só que o que eu quero que vocês fixem mais? No formato dessas células, elas são poligonais, poliédricas, ó, vocês verem aqui, estão formando basicamente um pavimento, uma do ladinho da outra, formando um tapetinho, não tem muita diferenciação entre uma e outra, elas estão coesas, estão parecidas entre si. E esse formato poligonal, ok? Então, essa é a característica, algumas características principais de células de formações de origem epitelial. Alta celularidade e formato poligonal. Quando a gente vai falar de origem mesenquimal, a gente vai falar das células mais fusiformes ou estreladas. Elas se afinam mais aqui nas extremidades. Vocês conseguem ver que elas estão mais alongadas. Algumas podem até estar estreladas, formando pontas mesmo de estrelas. Então, as células de origem mesenquimal vão ser de baixa celularidade, a epitelial era alta, já a mesenquimal vai ser baixa celularidade. Provavelmente nesse tipo de lesão vocês vão ter que aspirar com a seringa. E todas as formações de origem mesenquimal vai ter baixa celularidade? Não, a gente vai ver que existem algumas especificidades que esfoliam bastante células, mas a maior parte esfolia poucas células. O núcleo aqui da sua célula vai ser mais oval e o formato fusiforme, pontas afinadas, extremidades mais afinadas, ok? Fusiformes, estreladas e alongadas. Ela também pode ter a matriz extracelular, que a gente falou do tecido conjuntivo, aquele cimentinho que une elas. Por isso que é tão difícil descamar as células, as formações de origem mesenquimal, descamar células dessas formações. E elas representam 15% das neoplasias cutâneas de cão e 7% das neoplasias cutâneas de gatos. O que a gente vai ver também é que essas formações elas são mais inespecíficas. Por mais que alguns tumores de origem mesenquimais apresentam características
que são próprias daquele tumor, a maioria, na conclusão do nosso laudo, a gente só vai ficar em neoplasia mesenquimal maligna ou benigna, ou de vez em quando a gente só vai conseguir chegar até a origem mesenquimal, não vai conseguir ir além disso, tá? Aqui outra foto para ilustrar as células alongadas e também estreladas. Ó, parece que forma um rabinho, uma cauda nessas células. Olha, uma ponta afinada para esse lado, outra ponta afinada para esse. O que é esse material rosa aqui entre as minhas células fusiformes? Nada mais é do que a matriz extracelular, ok? Ó, os núcleos são mais ovalados. Aqui é o mesmo tumor, só que num aumento menor. Olha a disposição dessas células. Você vai avaliar as células, a população dessas células, no modo geral. Cada uma, obviamente, vai ter um formato, mas a maioria está como? A maioria está tendendo para o fusiforme ou estrelado. A gente já consegue classificá-la como de origem mesenquimal. E por último, as células redondas. Elas não são classificadas assim por elas serem redondas, e sim por elas serem individualizadas. Você consegue ver que está cada uma no seu quadrado, elas não têm muita relação entre si, além delas serem mais arredondadas, mas a gente vê que uma das características principais é elas estarem individualizadas. E elas esfoliam bastante. Elas possuem origem no tecido mesenquimal, mas a gente classifica elas como células redondas, menos o TBT. O TBT provavelmente tem uma origem viral também. Então, ela vai ter uma formação que vai ter alta celularidade. Algumas vezes você consegue fazer a coleta desse material com uma agulha de insulina, porque vem tanta célula que você nem precisa entrar com uma mais grossa e muito menos fazer uma aspiração com a seringa, tá? Então, ela tem alta celularidade e elas estão individualizadas, cada uma no seu quadrado. São arredondadas, sim, e os núcleos podem ser redondos a clivados. Tá? Quando o núcleo é clivado, a gente fala que ele é dentado, ele tem uma entradinha. Recapitulando, então, só para ficar claro esse slide, esse conceito aqui para vocês, e eu já vou ficar muito feliz nessa manhã, nesse sábado chuvoso, se vocês gravarem pelo menos a origem das células, bater o olho e achar, eu acho que é mais epitelial, mesenquimal ou redonda. Primeiro aqui epitelial, as células aqui formando todas juntinhas, coesas, com citoplasma um pouco mais abundante. Não nesse caso, mas assim, tem um pouco mais de citoplasma e a gente vê esse formato poligonal do citoplasma. Já as fusiformes alongadas, núcleos também ovais, e as células redondas individualizadas, ok? Além de redondas, elas são individualizadas, não vão formar tantos grupos, não vão formar nada de grupos. Agora, o que vamos analisar nessas células? Eu já consegui identificar a origem delas, a provável origem delas. Então, o que eu vou analisar nessas células para o meu exame citológico? Anisocitose e macrocitose, que é a variação no tamanho do tamanho da célula. A gente já vê isso nos esfregaços sanguíneos, a gente fala das hemácias de anisocariose, né? Então, vai ser uma variação no tamanho da célula. A hipercelularidade, essa amostra é pouco celular, ou tem uma celularidade alta, ou tem uma celularidade moderada. Então, a gente vai avaliar quanta célula essa formação descamou. O pleomorfismo é a variação tanto do tamanho quanto a forma dessas células, entre elas, né? Elas estão parecidas entre elas, elas estão muito diferentes uma da outra, e aí já entra aquele conceito do grau de diferenciação que eu falei para vocês. Tumores pouco diferenciados, eles vão ter um pleomorfismo altíssimo.
Macrocariose e relação núcleo-citoplasma, é o aumento do tamanho nuclear. Tudo isso eu vou ilustrar fotos para vocês também. Mas e todos os termos meio autoexplicativos por a maioria de vocês serem da área da patologia já. Anisocariose, quando a gente está falando da variação no tamanho nuclear dessas células. Multinucleação e binucleação. As células neoplásicas, lembrando, elas têm esse poder de proliferação rápida, então algumas não têm nem tempo de se dividir e aí acabam apresentando células com mais de um núcleo. Porém, alguns tumores têm essas características de apresentarem uma binucleação e não necessariamente é um critério de malignidade para ele. O plasmocitoma, ele apresenta, sim, figuras de binucleação, mas é normal dele, é uma particularidade dele. Figuras de mitose, típicas e atípicas, que a gente vai entrar nesse assunto. Nucleolos evidentes, geralmente os nucleolos não são para estar evidentes nessas células, para estar inconspícuo, tá? Você pode colocar não evidentes ou inconspícuo no seu laudo, porém a gente sabe que algumas células, o normal delas é terem os nucleolos evidentes, como os hepatócitos, os hepatócitos e as células hepatoides, elas possuem o nucleolo evidente, isso não necessariamente quer dizer um grau de malignidade. Então, são particularidades do tumor que a gente não vai entrar tão a fundo aqui. E a cromatina. A cromatina, ela tem vários jeitos de você descrever a cromatina, mas na prática, aqui que eu vou trazer, não tanto a teoria do livro, mas na prática o que a gente mais identifica é, se você consegue ver o nucleolo, provavelmente ela vai ser uma cromatina agregada ou grosseira. Se você não consegue ver esse nucleolo, ela vai ser densa. Ponto final. E aqui, só ilustrando algumas dessas características que a gente viu, a nisocitose, o tamanho, a diferença de tamanho entre as células. Vocês conseguem perceber? Olha o tamanho dessa célula aqui, por exemplo, comparado com essa, ou comparado com essa. A gente consegue ver que os tamanhos das células estão diferentes. Então, eu posso classificar de moderado a intensa nisocitose nessa lâmina. Para mim está intensa, mas esse grau de o que é intenso para mim pode ser moderado para outra pessoa. Mas é importante eu citar sobre essa nisocitose na célula. A nisocariose é o tamanho diferente dos núcleos. Olha o tamanho desse núcleo aqui na ponta da minha seta e olha esse aqui embaixo. Olha que grande ele está. Está diferente o tamanho desses núcleos? Sim, estão. E aí, a gente identificando que existe essa nisocariose, a gente vai classificar quanto ao grau dela. Se está intenso, se está moderado ou se está discreto. Cariomegalia. Cariomegalia são núcleos gigantes. Olha o tamanho desse núcleo no centro da foto. Comparado com as outras células, ele está muito grande. Imagine a atividade que está acontecendo nesse núcleo para ele estar desse tamanho. Aqui do lado a gente até consegue ver uma figura de mitose. Mas imagina o grau de proliferação desse tumor, se ele tem assim, esse núcleo desse tamanho. E as multinucleações, como as células estão se proliferando e dividindo, se proliferando tão rapidamente, elas não têm nem tempo de fazer essa divisão, e aí o que acontece? A gente vê células com mais de um núcleo. Isso daqui não é normal, não é para existir. Quando a gente estuda as fases das células, lembra na fase, não sei o que, das fases, a gente sabe que elas vão se dividindo certinho. Aqui ela não está se dividindo, só está apresentando um monte de núcleo. Fora os outros critérios de malignidade que a gente também pode reparar nessa lâmina. Isso daqui é um núcleo. O que a gente está vendo dentro desse núcleo? Isso daqui são nucleolos. Não é para a gente estar vendo isso. Se a gente está vendo isso, a gente precisa colocar no laudo que esses nucleolos estão evidentes, e além de evidentes, eles estão múltiplos. Tem mais de um que eu estou conseguindo ver, ok?
Então, esses são algumas das alterações e também critérios de malignidade que a gente vai reparar no nosso exame citológico. Quanto às mitoses, tem tumores que apresentam bastante mitose, e isso é normal deles, os TVTs. Ai, nossa, eu vi tanto tanta figura de mitose no TVT, e então eu acho que ele é mais maligno. Não, o TVT ele possui muitas figuras de mitose mesmo, né? Então a gente precisa lembrar dessas particularidades de cada tumor. Mas ó, aqui uma mitose aqui, outra aqui. Algumas pessoas falam de mitoses típicas. As mitoses típicas é quando a gente tem o alinhamento dos cromossomos. Já aqui desse lado, um sarcoma, está vendo o tamanho dessa mitose que ela está totalmente desorganizada. Porém, as células, elas não são só em uma dimensão, né? Depende muito de como você está olhando elas. Então, para algumas pessoas, esse conceito de mitose típica e atípica, ela é relativa. Porque talvez se você olhasse a célula de outro ângulo, né? Se ela fosse fixada, forada e em outro ângulo daquela lâmina, ela talvez não estaria tão atípica, mas ela é algumas pessoas consideram sim um critério de malignidade essas mitoses atípicas. E aí a gente sabendo de o que a gente vai avaliar nessas lâminas com relação à origem dela, à disposição dessas células, algumas alterações morfológicas, a gente parte para a descrição da lâmina. Como que vai ser a descrição da minha lâmina? Não tem um jeito certo ou errado, mas a maioria das pessoas, tanto no exame citológico como histopatológico, começam de fora para dentro, tá? Então, no aumento de 10, a gente vai avaliar a celularidade da minha lâmina, se é alto, baixa ou uma moderada, e o arranjo a gente também pode avaliar. Eu, nos meus laudos, eu fico mais no arranjo ali se as células estão mais individualizadas, ou se eu vejo um arranjo acinar, ou pavimentoso, perivascular, mas eu não foco muito no arranjo. Eu acho que isso é um critério mais uma descrição mais no histopatológico, mas ele existe sim na citologia. Então, no aumento de 10, eu vou ver a celularidade e o arranjo dessas células, como elas estão dispostas na minha lâmina. Já no aumento de 40, eu vou ver a preservação dessas células, a disposição e a origem também, como elas estão e se eu já fiz a identificação epitelial, mesenquimal ou redonda, se elas são de origem oncológica, neoplásica. E depois, no outro aumento, a gente vai avaliar as características dessas células. Se a gente já fez passou por essas outras triagens, a gente vai ver as características da célula, sempre de fora para dentro, começando pelo citoplasma, se esse citoplasma, a cor, se ele tem vacúolos ou não, se ele tem grânulos ou não, se ele tem agentes infecciosos ou não, e a quantidade dele, se ele está discreto, moderado ou amplo. Você pode também falar um pouco do formato dele. Núcleo, como está o formato desse núcleo, como que o tamanho desse núcleo com relação ao citoplasma também pode ser avaliado. O nucleolo, se ele vai estar evidente ou não, ou inconspícuo, então se ele vai estar evidente ou inconspícuo. Inconspícuo é quando você não consegue visualizá-lo. E se você conseguir visualizá-lo, quantos tem? Tem um, tem múltiplos, por vezes eles estão múltiplos. Tudo isso você tem que descrever no seu laudo. E aí a gente já entra nos critérios de malignidade, onde você pode falar de anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, a relação ou qualquer outro aspecto que você acha relevante para o seu laudo, você pode trazer aí nos critérios de malignidade e sempre quantificando aquilo. Eu não vou colocar figuras de mitose e não vou falar quantas mitoses eu vi por campo, né, no campo de maior aumento, ou falar de uma anisocariose e não descrever se ela é discreta, moderada ou intensa. Então, tudo eu preciso descrever.
a minha descrição, o outro patologista precisa visualizar a lâmina na cabeça dele com a minha descrição. A nossa conclusão pode ser diferente, sim, mas a nossa descrição precisa ser um pouco parecida. É igual eu falei para vocês, de vez em quando o meu discreto pode ser moderado para outra pessoa, mas a descrição precisa, sim, não pode ser uma coisa totalmente diferente uma da outra. Aí, depois que eu avaliei esses critérios, essas alterações morfológicas, eu vou avaliar o fundo da lâmina, se ela está granular, se ela tem um material amorfo rosado, muito debris celular, se ela tem bactéria. A única vez que a gente vai olhar essas lâminas em óleo de imersão são para ver essas características menores, tá? Mas a gente raramente vai olhar um exame citológico com o óleo de imersão. A gente vai focar mais nas outras objetivas, tá bom? E qualquer outro achado que você acha relevante que o veterinário possa querer saber. Então, se ele está suspeitando de uma esporotricose, talvez seja interessante no final do seu laudo você falar não foram visualizados agentes infecciosos nessa amostra, tá? Mas não vai colocar muita coisa irrelevante que você não está vendo, porque seu laudo só vai ficar muito grande e cansativo. Aqui eu coloquei como exemplo um laudo meu, não existe certo ou errado, mas se vocês quiserem se basear o laudo de vocês nesse laudo e formatar do jeito que vocês quiserem, esse é o meu laudo. Então, primeiro eu começo falando, tem o cabeçalho com o laboratório que eu trabalho, com o logo, a identificação do paciente, e aí eu vou entrar no material e coleta, como eu coletei esse material, que forma eu coletei esse material, descrevo a lesão também e quantas lâminas foram enviadas para análise. Se eu recebi essa amostra de fora por motoboy, de outro laboratório, de outra clínica veterinária, aqui eu coloco a amostra recebida, tá? Deixa bem claro que você recebeu aquela amostra. E se você não conseguir contato com o veterinário para maiores informações, deixar claro aqui também que não foram informados o local, tamanho, nada sobre a lesão. Análise da amostra. Aqui a gente já entra nesse slide aqui anterior que eu falei para vocês. Então, que a gente vai começar a descrever essa lâmina. Esfregaço citológico de alta celularidade. Nesse caso, a gente está falando de um mastocitoma, de origem células redondas. Então, ela vai descamar bastante célula. De alta celularidade, composto por células redondas individualizadas. Aí eu já descrevo o citoplasma e no final eu já coloco que são mastócitos, né? Para ajudar, para ser bem claro. Eu não gosto de enrolar muito na minha descrição. Aí eu vou entrar falando do núcleo, depois o nucleolo e depois a cromatina. E aí a gente entra falando de outras possíveis alterações de célula e coisas que eu achei relevante falar. Aqui também eu coloco quantas mitoses por campo. É que isso daqui é só um molde que eu tenho e coloquei como exemplo, mas se você for citar figuras de mitose, é importante você falar quantas mitoses você viu por campo de maior aumento. E aí, por último, o fundo da lâmina. Como está esse fundo da lâmina? Está granular? Está com intensa contaminação sanguínea? Tem algum agente infeccioso? E então, o que você achar relevante, você coloca aí no final do fundo da lâmina. Aí a conclusão você pode usar como palavras sugestivas, compatível com, se tem mais certeza, compatível com mastocitoma, e você faz as suas recomendações. Nesse caso do masto, o recomendado é a análise histopatológica para melhor avaliação diagnóstica e para melhor avaliação e graduação. A gente precisa fazer a graduação deste mastocitoma. Os meus laudos, eles são cheios de nota, tá? Esse é só um molde que eu tenho. Nesse caso, eu não liberaria essa nota para esse caso de mastocitoma, mas alguns processos inflamatórios, eu encontro alguns mastócitos. E se o clínico talvez lê que tem mastócito na análise da amostra, ele pode se assustar, né? Então, eu gosto de colocar o máximo de notas possíveis que eu acho que vai ajudar o veterinário clínico.
Então, nesse caso, eu coloquei citologicamente, mastócitos podem estar presentes em reações inflamatórias crônicas. E aí eu coloco a fonte aqui também. Então, para ele já estar ciente que isso pode ocorrer. Você pode estar ali, vamos tratar primeiro, então ver como fica, talvez fazer uma recoleta depois, seria interessante. E por último, as observações. Se vocês quiserem copiar essa notinha também, ela é ótima. Este laudo, como todo resultado de análise laboratorial, deve ser submetido à avaliação do médico veterinário responsável, junto aos demais exames, histórico do paciente, bem como o uso de medicamentos. A gente vai ver que, por exemplo, o uso de corticoide para coleta, para punção de linfonodo, pode afetar muito. A gente não faz essa punção de linfonodo se o animal está em uso de corticoide. Precisa suspender alguns dias antes para você fazer essa punção. A citologia aspirativa é caracterizada como um exame de triagem, tendo como desvantagem a não visualização da arquitetura tecidual, que entra lá no nosso primeiro slide. A gente começou com o miócito, a gente vai estar analisando o miócito naquela situação, a gente não analisa o tecido como um todo. Então, é um exame de triagem. Gosto, tudo que você puder colocar no seu laudo para se resguardar, eu acho válido, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Eu copiei várias notas suas, você sabe, né? Ai, ótimo, pode copiar. E se você quiser me mandar umas notas também, eu É, a gente tem que fazer escambo de nota, combinado. e o proprietário gosta das notas, né? Eles gostam Sim, também. com Eles certeza. quando deixam eles até mais tranquilos, né? Porque hoje eles usam muito o Google e eu E acho é ótimo bom, as notas. eu Nossa, acho são bom pra gente, maravilhosas. é bom pra gente se resguardar, às vezes até pelo clínico que não lê, né? Aí depois questiona que o histopato deu um pouco diferente, aí você mostra, então, mas você deu isso aqui, né? Isso, exatamente. Então é bom pra gente se Infelizmente, alguns resguardar, né? colegas, prefiro acreditar que na correria, eles não leem a nossa descrição, eles querem focar mais na conclusão, para ver qual vai ser. Ele é clínico, né? Ele está focando no tratamento. E aí ele não lê o resto do laudo, que traz muita informação. A gente não escreveu tudo aquilo porque a gente é besta, a gente escreveu tudo aquilo porque a gente sabe que é relevante. Mas Uhum, quando você está lidando com oncologista, eles leem sim essas descrições, viu? Eles sabem a importância dessa descrição da morfologia da célula. Mas as notas são sempre bem-vindas. Eles podem até dar um norte para alguns clínicos que não são oncologistas do que fazer, né? Eu sim, acho super interessante. Se você tiver notas também para me mandar, eu aceito. pode deixar. Então, entrando aqui, eu vou falar um pouco das células redondas. A gente pega bastante na rotina as células redondas, e eu vou falar o que eu pego mais na rotina dos outros tipos de células de origem oncológica também, tá bom? Não vou falar de todas, mas eu vou falar do que eu mais pego na clínica. As células redondas constituem basicamente em 5 grupos: os TVTs, os mastocitomas, os plasmocitomas, os histiocytomas e o melanoma. Porém, o melanoma a gente viu que é o rei dos tumores, eles são os grandes imitadores, então a gente não sabe muito bem onde colocá-lo. Quando a gente fala que tem muita alteração de malignidade na célula, sempre pensar no melanoma, mas alguns autores classificam elas como células redondas. Mas aí é uma coisa mais de terminologia, tá tranquilo, eu coloquei ali na minha aula como células redondas. Vamos primeiro começar a falar do TBT, o queridinho. Eu lembro que uma das minhas primeiras citologias, meus primeiros laudos de citologia foi com o TBT. E eu fiquei muito feliz, porque além de ter uma celularidade altíssima, né, uma amostra muito bonita, eu tive um pouco mais de facilidade de descrever. Mas mesmo assim, eu mandei para o meu professor na época para ele dar um ok para eu enviar para o clínico. Porque é assim que a gente começa. Se você tem uma rotina no seu laboratório, dá uma olhadinha na lâmina, faz a sua descrição para você comparar com o resultado que veio do outro lugar que você mandou. É muito válido, é assim que você começa, tá? Ou você pode pedir lâminas, se você tiver acesso aos seus colegas, pede essas lâminas, você analisa no seu tempo e depois devolve esse material
para o seu colega, e é assim que você vai pegando prática. Eu sei que é cansativo essa aula, porque é muita célula. Lembra na patologia, na universidade, que tinha, a gente estudava corte histológico, que era a coloração de HE, e era tudo rosa e roxo, e a gente ficava de saco cheio. Mas infelizmente hoje na minha aula vai ser tudo roxo e azul e rosa, e infelizmente é isso, gente. Desculpa, eu preciso mostrar muita lâmina, fica até repetitivo, mas é vendo toda hora que a gente vai fixar e treinar, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar a falar do tumor venéreo transmissível. Ele é de origem viral, uma neoplasia transplantável. O que isso quer dizer? Além da transmissão venérea que a gente tem, se você tiver outras lesões na pele, essas células podem se implantar ali e virar um tumor, tá? Então, você pode funcionar lesões no subcutâneo e ser TVT. Fala, mas como tem um TVT aqui? Você tá louca, olhou a lâmina errada, não é possível. Sim, é possível se você tiver lesões, uma ferida, uma porta de entrada na pele. Lembro que na minha aula de TVT da pós, o meu professor até falou de umas lesões do diabo da Tasmânia, que eles acharam que era parecido, que eram lesões muito feias, tipo um cancro na face dos diabos da Tasmânia. Eles até tentaram relacionar com o TVT, mas só que não era um tumor venéreo transmissível, mas acho que eles tentaram fazer alguns estudos até para tratamento, para ver se tinha algum comportamento parecido. Mas não era TVT, tá? Mas o diabo da Tasmânia, ele faz umas lesões bem feias que parecem até TVT, e eu acho que descama esse tipo de célula também. Então, ela pode ocorrer na genitália externa, na cavidade nasal ou oral e pele com porta de entrada, que vai ser a neoplasia transplantável. Feridas e mordeduras. Eu gosto de colocar essa nota no laudo também. Aqui entra de novo a notinha. Por quê? Para o veterinário clínico não achar que funcionou uma coisa errada. Como que ela está falando de um tumor venéreo transmissível no subcutâneo ou na pata de um animal? É porque tinha uma lesão ali e teve a implantação dessa célula tumoral. Então, são células redondas, individualizadas, e a maior particularidade desse tumor é que ele vai formar os vacúolos no citoplasma. Olha quantos vacúolos intraplasmáticos tem pontuais. Isso aqui é importantíssimo você descrever no seu laudo. Outra característica importante são as figuras de mitose. O TVT vai apresentar muitas figuras de mitose. Quer dizer que ele é mais maligno? Não, isso daqui é uma característica normal deles, muita mitose. Eles são classificados do tipo linfocitoide e plasmocitoide ou mistos. Se eu não me engano, eu acho que os linfocitoides têm uma resposta, a vincristina, melhor do que os linfocitoides. Eu posso estar falando besteira, porque eu não manjo muito de oncologia, mas eu sei que um vai ter uma melhor resposta do que o outro com relação com o tratamento quimioterápico. Mas a maioria responde muito bem. E você não precisa classificar, ser tão detalhado no seu diagnóstico, na sua conclusão. Você não precisa falar que é um TVT, um tumor venéreo transmissível linfocitoide ou plasmocitoide. Você pode só parar em TVT. Então, compatível com tumor de células redondas, TVT, ou compatível com TVT, tá bom? Aqui algumas lesões clássicas de TVT, bem infiável, bem sanguinolenta, sangra pra caramba. Aqui umas lesões em subcutâneo, que as células se transplantaram, né? Veio uma célula aqui, contaminou, e aí teve um crescimento tumoral. Intranasal e aqui na vagina. Aqui nessas lesões, você pode tanto coletar por imprint, um swab também, um swab umedecido também pode ter celularidade, mas não tanto quanto a agulha fina. Eu peguei um caso, esse caso aqui da ponta direita, peguei um caso muito parecido. O que eu fiz? Eu entrei com uma agulha, que aqui vai ser uma formação bem firme, né? Aqui a gente já vê o tumor, mas aqui um aspecto bem firme do tumor. Eu entrei com a minha agulha aqui, obviamente que não foi tão confortável para o animal, mas só com a agulha de insulina que eu entrei aqui já veio muita celularidade e eu evitei também qualquer inflamação.
de outras partes. Então, você pode sim entrar com a sua agulha, se você sabe que o tumor está nessa parte, entrar na parte íntegra, onde essa pele está íntegra, e fazer a sua coleta por aspiração por agulha fina. Então, num caso desse que eu via o TVT e eu conseguia palpar ele, eu coletei de diversas formas, e comparando, eu tinha células em todas as formas que eu coletei, mas a aspiração por agulha fina, com certeza, veio a melhor análise para mim, a amostra mais representativa. Aí a gente vai falar do segundo tumor de célula redonda, que são os plasmocitomas. São proliferações neoplásicas de plasmócitos sem envolvimento da medula óssea. Quando a gente tem envolvimento da medula, a gente chama de mieloma múltiplo. Os plasmócitos, eles têm origem na diferenciação de linfócitos B e produzem anticorpo. O comportamento do plasmocitoma, ele é geralmente benigno. E qual que é a maior característica deste tumor? Ele tem um halo perinuclear focal, que é o complexo de Golgi, que a gente viu no começo da aula. Então, o que a gente vai reparar nessa lâmina? As células estão individualizadas, não estão formando grupos, e aí, perto desse núcleo, a gente foi um halo mais clarinho, perinuclear. O que quer dizer perinuclear? Em volta do núcleo, próximo, circundando o núcleo, tá? Então, esse é uma característica muito importante do plasmocitoma. E o núcleo ele vai estar excêntrico, ele não vai estar central. O que é excêntrico? É longe do centro. Ele vai tender a ir mais para a ponta e formar esses ovinhos fritos, se você tem uma imaginação mais fértil que a minha. Então, essa é a característica principal. E igual eu falei, eles podem ter figuras de binucleação. Isso é próprio do tumor, do próprio deles, e não necessariamente um critério de malignidade, neste caso, ok? Pode ter também multinucleações. E eles são lesões alopécicas, eles podem muitas vezes confundir com histiocytoma, tanto na macroscopia, a gente não fecha diagnóstico na macroscopia, né? Mas ajuda a gente ter os dois juntos. Pode muito confundir com as lesões de histiocytoma, mas são também lesões alopécicas. Aqui a gente já entra no istio, também são lesões alopécicas. Aqui está a fonte, eu peguei desse veterinário. As fotos que eu não coloquei fonte são das minhas colegas, que eu faço um agradecimento no final também, tá? O histiocytoma, ele vai ter as desordens. Quando a gente fala de histiocytoma, a gente vai falar um pouco das desordens histiocíticas. Não a fundo, mas elas existem. Então, a gente primeiro começa a falar do histiocytoma, que é um tumor, uma neoplasia benigna, a histiocitose, que não é um processo neoplásico, e o sarcoma histiocítico. Quando a gente fala de sarcoma histiocítico, a gente automaticamente lembra do Bernese, a gente relaciona com o Bernese. Mas o histiocitoma, no geral, são neoplasias benignas, derivadas de célula de Langerhans. Eles acometem cães jovens e realmente pode aparecer de um dia para o outro. É mais avermelhado, alopécica, pode tanto aparecer na pata, que eu vejo mais, quanto na região da face, orelha, perto do focinho, e muitas vezes eles ulceram. Se eles estiverem ulcerados, com a agulha de insulina, você tenta entrar evitando essas partes ulceradas, mas por trás da lesão. Não sei se vocês entendem. Então, aqui, por exemplo, nessa pata, se eu tivesse uma alteração nessa ponta, eu ia dar preferência para entrar aqui, ó, com a minha agulha. Porque por mais que esse tumor esteja inflamado, e a gente sabe que a inflamação é um desafio no nosso exame citológico, porque ele vai mimetizar a neoplasia, ele vai deixar células displásicas e horríveis. Mesmo com um pouco de inflamação, a gente consegue direcionar que talvez aquilo seja realmente um histiocytoma, tá? Então, a gente pode evitar essas áreas, e elas esfoliam muito, células redondas esfoliam muitas células. Então, cães jovens,
Alguns regridem. Eu nunca vi regredir, mas eles regridem. E se tiver muito linfócito, presença, além dos estiócitos, se tiver muito linfócito na sua lâmina, isso é um grande indicativo de regressão tumoral, tá? Que já está em fase de regressão aquele tumor. Quer dizer que ele vai regredir? Não necessariamente. E aí ele vai continuar inflamando e o mais fácil é tirar e ele tem um ótimo prognóstico. O citoplasma vai ser mais pálido, vou mostrar para vocês no próximo slide, e evitar as áreas de inflamação, igual eu falei para vocês. Como a gente falou dos tumores histiocíticos, aqui no canto esquerdo, a gente consegue ver as células individualizadas, característica das células redondas. E a gente vai ver o que a característica principal é esse citoplasma pálido. Conseguem enxergar esse citoplasma pálido comparado com as outras figuras que a gente viu? Esse vai estar mais pálido, mais clarinho. Já nessa foto aqui do lado, provavelmente é um sarcoma histiocítico. Aí ele vai ter critério de malignidade para dar e vender. Olha o tamanho, de novo, dessa figura aqui de mitose, os diferentes tamanhos de células e de núcleo. E a foto não ficou tão boa, mas provavelmente tem alguns nucleolos evidentes. A gente consegue ver outra figura de mitose aqui no canto também. Quando está envolvido esses sarcomas histiocíticos, outros exames complementares são fundamentais para fechar diagnóstico. E aí, o queridinho da clínica, o que a gente mais pega, assim, acho que é esmagadora, são os mastocitomas. Ah, isso daqui você acha que pode ser um mastocitoma olhando na macroscopia? Acho. Tudo tem cara de mastocitoma. Tudo, gente. Eu tô pegando umas coisas assim que eu achava que era um mamilo e é um mastocitoma. Então, ele é um bagulho louco mesmo. Os mastocitomas são neoplasias de mastócitos. Ele acomete tanto cães como gatos. A literatura fala que os mastocitomas em felinos têm um comportamento mais benigno, mas isso não é verdade mais, tá? Alguns casos, na biologia a gente não tem regra, já peguei alguns casos de que o masto não era um comportamento tão do bem assim, não, em felinos. Mas ele é mais raro, né, acometer os felinos. Os mastócitos, eles estão presentes em respostas inflamatórias e respostas de hipersensibilidade. Então, lembra aquela nota que eu coloquei naquele laudo do outro slide? Então, em processos inflamatórios que eu vejo a presença de mastócito, eu acho importante informar para o clínico, mas ele também tem essa informação que nem tudo é um mastocitoma, que essas células fazem parte de processos inflamatórios. Acredita-se que ele é originário por mutações no ponto do gene c-KIT. E existem também as raças mais predispostas. Quando a gente pensa nos mastocitomas, automaticamente a gente pensa nos bulls, né? Nas raças bulls, no bulldog francês, no bulldog inglês, no boxer, golden, mas eu vejo que não tem essa predisposição de raça, mas hoje qualquer coisa pode ser mastocitoma, sim. A localização vai estar diretamente relacionada também com o prognóstico, lesões mais ao redor do prepúcio, em região inguinal, em abdominal, a gente vê que tem um prognóstico mais reservado. Provavelmente vão ser mastos com graduações maiores, graduação até 3, e o prognóstico vai ser um pouco mais reservado. Também se fala do uso de antihistamínicos na coleta desses tumores. Porém, qual que é a pegada? Se a gente levar isso ao pé da letra, todos os nódulos que a gente for funcionar no laboratório, a gente vai ter que fazer uma aplicação de antihistamínico, né? Por quê? Porque pode ter uma degranulação desses mastócitos e ocorrer uma reação de hipersensibilidade naquele animal. E aí pode ser que dê ruim, realmente. Nunca vi isso acontecer, graças a Deus, mas os massos são aqueles tumores que você vai coletar a amostra e automaticamente você vai ver que ele já mudou de tamanho, que ele já cresceu um pouco, porque tem a degranulação quando você tem essa manipulação do tumor. Então, se você tem essa possibilidade, está suspeitando de masto,
você está num hospital, talvez seja interessante sim fazer o uso desse aplicação desse anti-histamínico antes de fazer a coleta do nódulo, essa punção por agulha fina dos mastócitos. Esse aqui é um caso que eu peguei de um bulldog francês, e esse tumor já estava horrível, né? Tá ulcerado, não parava de sangrar, estava morrendo de medo de entrar aí com a agulha. Mas nesse caso, o que, que eu fiz? Eu peguei uma seringa de uma agulha de insulina mesmo, e eu entrei aqui onde a pele está íntegra. E com uma punção só, eu já vi que veio muito material na minha lâmina e deu para eu fechar o diagnóstico bonitinho, tá? Certinho. Pode ter sim presença de eosinos, por ser esse processo de hipersensibilidade. A coloração de Wright pode evidenciar mais os grânulos do mastocitoma. Tem alguns mastocitomas que eles são agranulares, eles não têm grânulos. E aí ferra, né, para a citologia. Como a gente vai fechar um diagnóstico de mastocitoma se a gente não vê a característica principal desse tumor, que são os grânulos arroxeados no citoplasma? E em alguns casos, esses mastócitos podem ir para o sangue periférico também. Você vê no esfregaço sanguíneo alguns mastócitos, eu nunca peguei também. Aqui, como eu falei, que ele tem diversas formas, essa outra lesão, que olhando a gente pode falar, provavelmente não é nada, era uma lesão minúscula, a gente funcionou, era um masto. Inclusive, ontem eu peguei um masto de um felino também. Um nódulo de evolução de 2 anos, ele tinha mais ou menos 1,5 cm. Pelo tempo de evolução, eu também pensaria num cisto, né? E aí a veterinária, ele passou em outra veterinária, que ela falou, não, vamos sim funcionar esse nódulo, e é um mastocitoma. Ela já me ligou desesperada, e eu expliquei para ela, o ideal é realmente tirar, mas em felino, a literatura fala que o comportamento dele é benigno. A gente vai ter certeza desse comportamento? Não vai. Então, para não arriscar, tira. E aí, o aspecto citológico dos mastocitomas, esse é o mais clássico, os grânulos arroxeados, ou até no fundo da lâmina a gente vê grânulo. E algumas lâminas, algumas células têm tantos grânulos arroxeados no citoplasma que a gente nem consegue avaliar o núcleo. A gente não consegue nem avaliar se esse nucleolo está evidente ou não, porque a gente não consegue malemar ver o núcleo, ok? Aqui é outro exemplo de masto, porque tá vendo aqui no meio da minha lâmina, essas células aqui fusiformes? Aí você fala, poxa, o mastocitoma, ele é um tumor de origem de células redondas. Por que que eu tenho essas células aqui mesenquimais? Eu não tenho tantos grânulos, né? Nas minhas outras células, para eu bater realmente o martelo que é um mastocitoma, né? Então, isso é uma dos limites, das limitações do exame citológico. Nesse caso, eu consegui detectar poucas células que apresentavam, sim, o que pareciam grânulos arroxeados. E aí eu sugeri um mastocitoma e realmente deu mastocitoma. Algumas vezes vai aparecer um material amorfo rosado entre essas células, entre os mastócitos. E aí é um colágeno, são fibras de colágeno ou colagenólise, mas eu acho que o consenso hoje de mastocitoma mudou um pouco essa de terminologia mesmo, mas é algo relacionado com colagenólise. Aqui é um consenso brasileiro de mastocitoma em cães, né, o mastocitoma cutâneo em cães, e aí as pessoas mais, vamos dizer, os mais picas da galáxia fizeram parte desse consenso, e aqui você pode achar tudo com relação ao que tem de mais novo de mastocitomas, dos mast cell tumors. Então, desde a avaliação citológica, do histopatológico, das raças acometidas, sinais clínicos, diagnóstico avançado com relação ao mastocitoma, a imunohistoquímica, os marcadores, tem tudo nesse último consenso que saiu. E outra dica legal que eu vejo na minha prática é que nem sempre aquele masto clássico que eu pego na citologia vai traduzir
para um histopatológico de masto grau 1, sabe? Pouco maligno. O inverso também é verdade. Tem uns que a gente olha e fala, nossa, esse masto parece que está muito feio, tem muito critério de malignidade, aí você vai ver no histopatológico, nem voltou grau 3. Tá? Então tem essas. Por isso que é muito difícil a gente fazer essa graduação só pela citologia, embora tenha alguns papers que tentaram fazer isso, né, que falam sobre o índice mitótico, as alterações de malignidade e tentam aí classificar os mastocitomas.